Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar a prova de português com a temida vírgula, um dos tópicos mais cobrados pela banca Sesgran-Hill. Se você já se confundiu com aquelas vírgulas que parecem estar por todos os lados, fica tranquilo, porque nessa aula vamos destrinchar esse assunto usando questões reais da Sesgran-Hill, comentadas e explicadas para ninguém ficar com dúvidas. Questão 1. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto. A. Apesar de cansado, ele decidiu trabalhar. B. A festa estava muito animada. C. Ao chegar em casa, ele tomou um banho. D. O jogo, que estava marcado para hoje, foi adiado. Alternativa A. Correta. A vírgula foi usada corretamente para separar a oração subordinada adverbial apesar de cansado, que vem no início da frase. Essa é uma das regrinhas básicas. Quando temos uma oração adverbial deslocada no início, usamos vírgula. Alternativa B. Errada. Aqui a vírgula foi usada incorretamente. Não devemos separar o sujeito, a festa, do verbo estava. Isso quebra a fluidez da frase e é um erro comum. O correto seria: a festa estava muito animada. Alternativa C. Correta. Ao chegar em casa é uma oração adverbial de tempo, e como vem no início da frase, a vírgula foi usada corretamente. Alternativa D. Correta. O uso da vírgula aqui isola a oração explicativa, que estava marcado para hoje. Essa informação é acessória e por isso deve ser isolada por vírgulas. Dica prática. Mnemônico para orações explicativas e restritivas. Se está explicando, isola com vírgula. Se está restringindo, não precisa vírgula. Esse mnemônico já te ajuda a lembrar que se for uma informação extra que pode ser removida sem alterar o sentido principal, ela deve estar entre vírgulas. Questão 2. Assinale a alternativa em que a vírgula foi utilizada corretamente. A. No domingo nós vamos viajar. B. No domingo nós vamos viajar. C. No domingo nós vamos viajar. D. No domingo nós vamos viajar. Alternativa A. Correta. O uso da vírgula está correto. No domingo é uma expressão de tempo deslocada no início da frase, e é recomendável usar a vírgula para separar esse adjunto adverbial. Alternativa B. Errada. A vírgula foi colocada após o sujeito, nós, o que é um erro. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Alternativa C. Errada. A vírgula foi colocada antes de domingo, quebrando a lógica da frase. Não se usa vírgula aqui. Alternativa D. Errada. Novamente, há um erro ao separar o verbo vamos do complemento verbal, viajar, com vírgula. O correto é manter a fluidez. Nós vamos viajar. Exemplo. Imagine um extraterrestre visitando a Terra e escrevendo uma carta para seus amigos. Amigos, eu estou chegando em Marte amanhã. Olha que confusão que ele causou com o uso excessivo de vírgulas. Ninguém entenderia quando ele está chegando e para onde está indo. E você não quer ser esse na sua prova, né? Agora, pausa rápida. Se você está gostando da aula e quer mais conteúdo assim, não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, e temos um simulado especial para esse concurso por apenas R$ 15, e se precisar, ainda dá para dividir em 5 vezes. Corre e aproveita para treinar com questões focadas nos temas mais cobrados. Questão 3. Assinale a alternativa em que a vírgula foi utilizada incorretamente. A. Maria, que é minha vizinha, está viajando. B. Eu gostaria de sair mais cedo hoje. C. Depois do almoço vamos ao parque. D. Ele estudou muito, porém não conseguiu passar. Alternativa A. Correta. Aqui a vírgula está isolando corretamente a oração explicativa, que é minha vizinha, que só dá uma informação adicional sobre Maria. Se você retirar esse trecho, a frase ainda faz sentido. Maria está viajando. Alternativa B. Errada. Aqui a vírgula foi usada incorretamente. Não devemos separar o verbo gostaria do complemento verbal de sair mais cedo. A frase correta seria: eu gostaria de sair mais cedo hoje. Alternativa C. Correta. Depois do almoço é uma expressão de tempo, deslocada no início da frase, e por isso a vírgula está correta. Alternativa D. Correta. A vírgula está corretamente separando as orações coordenadas com conectivo porém. É comum o uso da vírgula antes de conjunções adversativas como mas, porém, contudo. Dica para não esquecer. Quando você vê uma frase com conjunções como mas ou porém, sempre coloque a vírgula antes. Esse é um truque que te ajuda a não errar na hora da prova. Questão 4. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada corretamente. A. João comprou frutas, legumes e verduras. B. Maria e João estudam para concursos. C. Gosto de pizza, chocolate e pipoca. D. Ontem à noite choveu bastante. Alternativa A. Errada.
Não se deve colocar vírgula entre o penúltimo e o último elemento de uma enumeração. O correto seria: João comprou frutas, legumes e verduras. Alternativa B, errada. Aqui a vírgula está separando o sujeito Maria e João do verbo estudam. Isso é um erro. Não se separa sujeito e verbo com vírgula. O correto seria: Maria e João estudam para concursos. Alternativa C, errada. Assim como na alternativa A vírgula entre chocolate e pipoca é desnecessária. O correto é: gosto de pizza, chocolate e pipoca. Alternativa D, correta. O uso da vírgula está perfeito. Quando temos expressões adverbiais como ontem, à noite, é correto separá-las com vírgula, pois são adjuntos deslocados. Questão 5. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto. A. Os alunos que chegaram cedo já estão na sala. B. Os alunos que chegaram cedo já estão na sala. C. Os alunos que chegaram cedo já estão na sala. D. Os alunos que chegaram cedo já estão na sala. Alternativa A, correta. Aqui temos uma oração explicativa, pois a frase está indicando que todos os alunos chegaram cedo, sem restringir o grupo. Assim é correto isolar a explicação que chegaram cedo com vírgulas. Alternativa B, correta. Nesse caso, a oração é restritiva, ou seja, estamos falando apenas dos alunos que chegaram cedo, não de todos. O uso correto não exige vírgulas. Os alunos que chegaram cedo já estão na sala. Alternativa C, errada. A vírgula foi usada de forma incorreta, separando o verbo chegaram do advérbio cedo, o que não faz sentido. A frase correta seria: os alunos que chegaram cedo já estão na sala. Alternativa D, errada. A vírgula após cedo é desnecessária e quebra o ritmo da frase. O correto seria: os alunos que chegaram cedo já estão na sala. Questão 6. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada corretamente. A. Ao anoitecer, os pássaros começaram a cantar. B. Ao anoitecer, os pássaros começaram a cantar. C. Ao anoitecer, os pássaros começaram a cantar. D. Ao anoitecer, os pássaros começaram a cantar. Alternativa A, correta. A oração ao anoitecer é uma expressão de tempo deslocada no início da frase, o que justifica o uso da vírgula para separar essa parte do restante da frase. Alternativa B, errada. Aqui a vírgula está separando o sujeito, os pássaros, do verbo começaram, o que é um erro. Não se deve separar sujeito e verbo com vírgula. Alternativa C, errada. A vírgula antes de a cantar está errada. A cantar é complemento do verbo começaram e não deve ser separado por vírgula. Alternativa D, errada. A vírgula antes de anoitecer está totalmente fora de lugar, quebrando o sentido da frase. Questão 7. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto. A. Não foi ao trabalho, porque estava doente. B. Não foi ao trabalho porque estava doente. C. Ele correu até o ponto de ônibus. D. Ele correu até o ponto de ônibus. Alternativa A, correta. A vírgula não deve ser usada antes de porque quando ele indica causa, como nesta frase. Aqui o uso está correto. Não foi ao trabalho porque estava doente. Alternativa B, errada. O uso da vírgula antes de estava doente está incorreto. A frase correta seria: não foi ao trabalho porque estava doente. Alternativa C, errada. Não se deve usar vírgula entre o verbo correu e o complemento até o ponto de ônibus. O correto seria: ele correu até o ponto de ônibus. Alternativa D, correta. O uso da vírgula está correto aqui, ou melhor, a ausência dela. Não há motivo para separar correu do seu complemento. Questão 8. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto. A. Ele saiu cedo, mas voltou tarde. B. Ele saiu cedo e voltou tarde. C. Ele saiu cedo e voltou tarde. D. Ele saiu cedo mas voltou tarde. Alternativa A, correta. O uso da vírgula antes da conjunção mas é obrigatório quando ela conecta duas orações. A frase está correta. Alternativa B, errada. Não é obrigatório o uso da vírgula antes de, e quando ele conecta orações com o mesmo sujeito. O correto seria: ele saiu cedo e voltou tarde. Alternativa C, errada. A vírgula entre saiu e cedo é incorreta, pois cedo é complemento do verbo saiu. O correto seria: ele saiu cedo e voltou tarde. Alternativa D, errada. A vírgula após mas está errada. O correto é: ele saiu cedo, mas voltou tarde. Questão 9. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada corretamente. A. O professor explicou o exercício com paciência. B. Ele saiu do quarto depois que ouviu o barulho. C. A cidade estava calma quando ele chegou.
D. Ele pediu que todos ficassem em silêncio. Alternativa A. Errada. Não se deve separar o verbo explicou do complemento o exercício com paciência. O correto seria: o professor explicou o exercício com paciência. Alternativa B. Errada. Depois que ouviu o barulho, é uma oração subordinada adverbial causal. Nesse caso, a vírgula não é necessária. O correto seria: ele saiu do quarto depois que ouviu o barulho. Alternativa C. Correta. Aqui, quando ele chegou, é uma oração subordinada adverbial de tempo e pode ser isolada com vírgula, já que vem após a oração principal. Alternativa D. Errada. Não se deve separar o verbo pediu do complemento que todos ficassem em silêncio. O correto seria: ele pediu que todos ficassem em silêncio. Questão 10. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto. A. O diretor, que estava doente, não compareceu à reunião. B. O diretor, que estava doente, não compareceu à reunião. C. O diretor, que estava doente, não compareceu à reunião. D. O diretor, que estava doente, não compareceu à reunião. Alternativa A. Correta. A oração explicativa que estava doente foi corretamente isolada por vírgulas. A frase está certa. Alternativa B. Errada. Falta a vírgula após doente para isolar a oração explicativa. O correto seria: o diretor, que estava doente, não compareceu à reunião. Alternativa C. Errada. Aqui a vírgula foi colocada após doente, mas o contexto sugere que se trata de uma oração restritiva. O correto seria: o diretor que estava doente não compareceu à reunião. Alternativa D. Correta. Aqui, sem as vírgulas, temos uma oração restritiva, o que está correto. O diretor que estava doente é restritivo e não exige vírgulas. E aí, sentiu que a vírgula está ficando mais fácil? Continue nessa pegada. Eu sei que estudar para concurso é desafiador, mas você já deu o primeiro passo, e isso é o mais importante. Não desista. Cada questão resolvida te coloca um pouco mais perto do seu sonho. Agora, se você quer se aprofundar ainda mais nos conteúdos da Banca Sesgran-Rio, nossa playlist gratuita com aulas completas está no final deste vídeo. E deixa aqui nos comentários: qual foi o maior erro de vírgula que você já cometeu? Quero ver suas respostas. Nos vemos no próximo vídeo.